Bom, nós vamos apresentar agora, então, uma breve revisão sobre o transtorno do desenvolvimento da coordenação. E para falar um pouco do tema, nós precisamos retomar em alguns tópicos aqui do neurodesenvolvimento infantil, que engloba as áreas do desenvolvimento motor, social, linguagem e cognição, em que o desenvolvimento motor exerce um importante papel nas cascatas de desenvolvimento infantil, em que estão interrelacionadas essas áreas do desenvolvimento, em que todas exercem um importante papel, sem maior ou menor relevância, mas nós sabemos que as habilidades motoras, o movimento corporal, ele exerce um papel de mediação entre o mundo interno e o mundo externo, o ser humano. As habilidades altamente especializadas em que movimentos voluntários dão vida ao pensamento e às intenções, permitindo a modificação no ambiente ao redor, a experimentação e as relações de troca e interação. Então, o domínio motor, ele tem esse papel importante para o desenvolvimento de outras habilidades. Bom, quando a gente fala de domínio motor e de prejuízo no domínio motor, o que inicialmente nos remete ao assunto é a forma mais grave ou o extremo aí do espectro de prejuízos motores, que é a paralisia cerebral, né? É uma condição que esteve aí ligada à própria história da neurologia infantil, né, no final do século XIX, quando as primeiras descrições começaram a surgir, e nos últimos 50 anos, quando de fato a neurologia infantil se tornou uma especialidade, e foi a partir da paralisia cerebral que se começou a entender um pouco dos processos aí neuropatológicos da infância. E passou-se a se conhecer, então, sobre fatores de risco perinatais para essa condição, fatores estressores na gestação, no parto, no periparto. E a paralisia cerebral é uma condição bem demarcada, que pode ser identificada por um exame neurológico convencional até os 2 anos de idade. Com a evolução da neurologia infantil, no entanto, foram sendo identificados fatores de risco e de proteção nesse processo de modelagem da genética pelo ambiente e de fatores epigenéticos capazes de gerar respostas a médio e longo prazo e desfechos para além da paralisia cerebral, como desfechos ao neurodesenvolvimento, principalmente conhecidos como os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, nesse contexto, nós temos aí de relevância o estresse materno, exposição a drogas, medicamentos, ativação imunológica materna durante a gestação e, principalmente, o acúmulo de fatores de risco nessas populações. E isso vem a se somar dentro do campo do motor, trazendo o que se pode chamar aí de disfunções motoras não paralisia cerebral, né? Por quê? Paralisia cerebral, ela continua a causa mais comum de disfunção motora na criança, mas os seus níveis aí de prevalência têm se mantido estáveis nas últimas décadas. Porém, o que se observou que com o tempo houve aumento das disfunções motoras não paralisia cerebral, e que o prejuízo no domínio motor, para além da paralisia cerebral, também apresenta aí o potencial de prejuízo em outras áreas do desenvolvimento, como cognitivo, linguagem, social e comportamental. E quando nós estamos falando
de prejuízos motores não paralisia cerebral, nós estamos nos referindo principalmente ao transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é uma condição reconhecida pelo DSM e pelo CID como um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós vamos falar um pouquinho dele agora. Bom, o TDC, o transtorno do desenvolvimento da coordenação, ele é representado aí por uma dificuldade em aprender e executar atividades que exigem habilidades de coordenação motora, com principal impacto sobre as tarefas de vida diária e escolares. Interfere em atividades profissionais, sociais, de saúde física e mental. Muito aconteceu na história até que o termo passasse a ser chamado de TDC. Essas crianças antigamente eram conhecidas como clumsy children ou clumsiness, que eram crianças desajeitadas, desastradas, estabanadas, estouvadas. Mas desde ali, o advento do DSM-3, revisado, essa condição passou a ser conhecida com essa denominação, mas só em 1994, através de um consenso internacional interdisciplinar, que o termo foi consagrado mundialmente e passou a representar mesmo a miríade desses conceitos, como clumsiness, como a dispraxia do desenvolvimento, como outros nomes aí que vieram a representar essa condição. O TDC tem uma prevalência média de 5 a 6% na idade de 5 a 11 anos. A sua persistência até a adolescência e idade adulta pode chegar a 70%. Tem uma predominância no sexo masculino e outros fatores de risco são prematuridade, acúmulo de fatores de risco perinatais ou neonatais, e os mesmos para paralisia cerebral quando em uma intensidade menor. As manifestações clínicas mais frequentes podem variar de acordo com a idade, então, para os lactentes, pode ou não haver atraso na aquisição de marcos motores. Para os pré-escolares acontecem geralmente prejuízos para as atividades do dia a dia, de vida diária. E dos escolares em diante, os prejuízos vão ser principalmente na qualidade, velocidade, precisão e adequação do movimento, no lazer, no esporte, na escola e no trabalho. É uma condição que tem repercussão em diversas áreas da saúde do indivíduo, né? Existe uma alta taxa de concorrência com outros transtornos do neurodesenvolvimento, 50% para o TDAH, até 90% para problemas na aprendizagem, 79% para o autismo e 30% para transtornos de linguagem, ainda estando muito associado a doenças psiquiátricas. Os critérios diagnósticos obedecem aos critérios do DSM-5, em que 4 critérios precisam ser cumpridos. O critério A se refere à aquisição e execução de habilidades motoras coordenadas em prejuízo, né, abaixo aí do esperado para a idade cronológica e oportunidade. Esse critério pode ser preenchido por instrumentos validados que são utilizados para avaliação das crianças. O déficit, ele interfere de forma persistente e significativa nas atividades cotidianas, trazendo impacto para a produtividade, e pode ser confirmado através de entrevista exaustiva, ou acompanhamento longitudinal, ou questionários validados. O critério C nos diz que os sintomas ocorrem precocemente no período do desenvolvimento, e, em geral, esse diagnóstico vai ser feito após os 5 anos de idade. E o critério D, que os déficits, eles não são melhor explicados por uma outra condição, como deficiência intelectual, deficiência motora, ou doenças neurodegenerativas. E a entrevista, o exame neurológico, pode auxiliar no cumprimento desse critério. Bem, e para finalizar, o que a gente tem hoje de evidência em termos da intervenção? A gente sabe que essas crianças precisam inicialmente de estimulação, né, do ponto de vista motor, de terem oportunidades de brincar, de se exercitar, de experimentar o movimento nas suas diversas formas,
E uma vez que esteja instaurado o transtorno diagnosticado, essa condição ela vai ser aí acompanhada e pode ser que seja necessária uma intervenção especializada por uma equipe de profissionais, geralmente fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicometricistas, além do médico. E existem duas abordagens principais ou denominações de abordagens, uma baseada em processo e outra baseada em tarefa. E do ponto de vista de evidência científica, as intervenções baseadas em tarefa, orientadas por tarefa, elas teriam melhores desfechos. E são intervenções que objetivam fazer com que o sujeito seja parte operacional do processo terapêutico, tomando consciência das suas dificuldades, formando estratégias, checando e voltadas para aqueles prejuízos de fato entendidos no seu ambiente de dia a dia. Nós ainda estamos, né, no processo de avanço ainda no sentido dessas terapias na nossa realidade. Em geral, o que a gente encontra são terapias orientadas para o processo, que tem o seu lugar, né? Mas ainda há muito o que se avançar para um entendimento e uma abordagem adequada no tempo. Muito obrigada. Essa é a minha colaboração brevemente para o tema TDC.